Aí foi. Então, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui para mais uma entrevista do Café com Cult, aqui no Unicult, o evento que está na sua segunda semana, quase indo para a terceira e a última. Está rolando entrevistas, palestras, exibições, já foi a premiação ontem, e hoje a gente está aqui com a Isabelle Santos, e ela foi diretora do projeto Vive Lobo, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como foi, a gente vai fazer uma entrevista aqui com ela. A primeira pergunta que a gente tem para fazer para você é de onde que surgiu a ideia de você fazer uma animação para crianças, de onde surgiu o tema? Olá, todo mundo. Antes de responder, queria agradecer o convite. Estou bem feliz de estar aqui. Eu sou a Isabelle, sou ilustradora, sou publicitária de formação e a ideia da Vivi surgiu antes de ser filme, de ser curta-metragem. Ela surgiu como literatura infantil, né? Ela foi um livro que eu fiz para o meu trabalho de conclusão de curso de comunicação social e de publicidade na Universidade Federal do Paraná aqui. Então, eu quis pesquisar sobre o protagonismo feminino na literatura infantil, porque a infância sempre foi um tema que me foi muito caro, me é muito caro. Eu sempre gostei muito de literatura infantil e eu queria falar também sobre questões sensíveis e importantes que acontecem na infância. Então, essa questão do bullying mesmo na infância, essa questão de falar sobre tristeza na infância, né, que são sentimentos que existem e de alguma forma também atravessa a minha própria infância. Então, por isso que eu quis falar sobre essa temática com esse público, né? A gente definiu o público principal de 8 a 10 anos, e depois que eu fiz o livro, a gente conseguiu adaptar, né, o projeto para um projeto de curta-metragem, junto com a Julieta Audiovisual, que é uma produtora aqui de Curitiba, e a gente passou no edital da Fundação Cultural de Curitiba com a Ancine, e daí surgiu o filme. Aí foi toda uma aventura para adaptar o livro para o filme, mas foi motivado essas coisas assim que me fizeram escrever o livro e produzir o filme depois. Você estava falando, né, sobre a adaptação. Qual que você acha que foi a maior dificuldade que vocês tiveram na hora de adaptar o livro para animação? Olha, foram várias, assim, eu diria. Eu acho que a primeira que me vem na cabeça, assim, é a questão do dinheiro, porque a gente sabe que fazer animação e fazer animação no Brasil custa caro, então teve muito essa questão assim de como que a gente vai manejar esse orçamento, né, que a gente recebeu, esse dinheiro, né, do fundo setorial da Ancine. Então era um dinheiro assim bem curto, né, para fazer uma animação de 3 minutos. Então a gente teve que pensar muito assim quem que a gente contrataria para fazer a animação. Nos créditos ali no final, não sei se vocês perceberam, assim, mas os nomes se repetem, assim, cada um fez Uhum. 5 ações, assim, eu fiz direção, fiz cenário, fiz
design de personagem, então a gente precisou se desdobrar, assim, então eu acho que foi uma questão muito difícil, assim, na hora de fazer, e no meu caso, assim, a maior dificuldade foi porque a minha área de trabalho, né, antes de fazer o filme, era com ilustração para o mercado editorial, assim, eu sempre trabalhei com ilustração para livros infantis, então a dinâmica de desenhar para um filme de animação, né, de fazer o design de personagem é totalmente diferente, então eu tive que me adaptar e, assim, aprender basicamente do zero, fazendo filme, já com um edital já aprovado. Então, foi dias, assim, de desespero, mas deu tudo certo, assim. Foi um grande aprendizado, eu diria. Ah, que legal, que bom que deu E, certo. exatamente. E, tipo, você disse que não era a sua área, assim, você se sentiu abraçada pela área de animação, você se encantou pela animação, ou você sentiu que teve, tipo, uma resistência por você ser mulher e ter vindo de outra área, algo do tipo? É, eu acho que olhando hoje, assim, eu fazer esse filme e estar em contato, né, com as pessoas que estão trabalhando, que estão pensando em animação aqui em Curitiba também, eu acho que abriu os meus olhos, assim, eu acho que agora eu quero fazer mais curtas e até o jeito que eu penso os meus projetos, recentemente eu estava com ideia de quadrinho, mas eu acho que agora seria um curta mesmo de animação, então eu me encantei, assim, depois que é, de todo esse processo, assim, ver ganhar vida, ver como que isso impacta as pessoas, como o cinema e a animação impacta as crianças, eu acho que essa foi uma das melhores sensações, assim, para mim, de entrar nessa área foi esse contato com o público e com as crianças, assim, elas responderam super bem. Em relação à área de ser mulher, a gente sempre sente, assim, essa coisa de, tipo, você vai dar conta, né? Essa coisa, assim, de você ter que sempre estar provando o seu valor, né? E isso eu não digo nem pelo filme em si, mas eu digo trabalhando como ilustradora, assim, essa questão de a gente ter sempre que se esforçar o dobro e sentir essa coisa assim de uma dúvida, sabe? Ainda mais sendo jovem, sendo mulher jovem, assim, essa coisa de ter que se provar, sabe? É muito chato, mas as coisas eu acho que estão mudando aos poucos. Espero. Também espero. Sim. Você falou que você se encantou bastante pela área da animação. Você já tem algum projeto futuro em mente, desenvolvendo alguma coisa, algo para perto, algo para mais longe, talvez? Então, sim, inclusive a gente está trabalhando já. A Vivi, né, que é um livro que virou esse filme, ela vai virar uma série de animação. A gente não começou ainda a produzir, mas ano passado a gente teve, a gente passou em um outro edital, a gente, também da Ancine, mas dessa vez a Ancine junto com o governo da Bahia, porque eu sou baiana, e junto com meu irmão, que tem uma produtora de cinema na Bahia. No passado a gente aprovou esse projeto. Então, para a gente começar a produzir, de fato, ano que vem, quando o recurso sair, e nos próximos 3 anos, aí, no mínimo, vai ser esse trabalho de transformar o curta e o universo
da Vivi Lobo numa série, vão ser 3 episódios de 7 minutos, e eu estou muito, muito ansiosa com isso, já estou trabalhando em roteiro, em sinopse, e estou muito feliz, assim, de ver esse projeto, que eu nunca achei que ia sair além ali da academia, né, vai virar uma série de animação. Tô bem animada, com um pouco de medo também, mas, mas acho que vai ser bem legal. Legal. Massa. A Vivi, tipo, a gente vê que é muito comum, assim, geralmente os personagens principais, assim, das produções de pessoas serem muito parecidas com os autores em questão física, assim. A gente acha a Vivi mais diferente de você, então, tipo, a gente queria saber se tu se inspirou em alguém, ou se foi uma junção de muitas ideias, ou se ela já é um personagem que você carrega há muito tempo. Sim, então, ela fisicamente a gente não se parece, mas eu diria que psicologicamente e com as coisas que ela passa, a gente se parece bastante, né? A minha ideia com esse filme nunca foi ser uma história de algo que eu vivi, assim, tão diretamente, claro, que é muito influenciado pela minha infância, mas também é influenciada por várias histórias de outras mulheres que eu já ouvi, e também na própria pesquisa, né? Para o TCC, então eu fiz uma pesquisa bem grande, assim, de livros, né, que pensam sobre a infância, que pensam sobre essa temática de gênero, né, na infância, e uma das principais inspirações para a personagem em si, que é uma brincadeira com o nome, é que a Vivi Lobo ela é inspirada, né, na escritora inglesa Virginia Woolf, então a gente brincou com, com o sobrenome, né, da Virginia, que parece o lobo em inglês, e a gente deu esse nome para ela, assim. Eu tenho a bonequinha dela aqui também, que a gente fez. Que fofo. E, Bonitinho. e tem uma outra ali atrás também, que é outra versão dela, que foi outra artista que fez. E então, basicamente, teve várias inspirações, então, só para contextualizar bem rápido, essa questão do bullying na infância mesmo, assim, eu tenho uma dificuldade de fala, eu desenvolvi na infância uma gagueira, assim, isso caminha comigo até hoje, já foi muito pior, foi muito tabu da minha vida, eu não conseguia falar, falava muito pouco, com muito impedimento na fala mesmo, e isso na infância foi uma grande questão, isso me marcou muito, então tem muito disso na Vivi, não literalmente, assim, impedimento de fala, mas essa coisa de sentir que não se tem uma voz no mundo, sentir, né, solitário, sentir que chove dentro do quarto e que você está sozinha. Então, eu acho que nessa parte tem muito que eu vivi na minha infância e de outras histórias de outras crianças na Vivi. Esteticamente, eu queria dar uma diferenciada, assim, um pouco com os padrões estéticos, assim, tem que ser um cabelo liso, tem que ser assim, tem que ser assado, então foi mais nesse caminho, a parte estética, assim, né, tanto é que as cores que a gente associa ela é o azul, né, então são outras cores, assim, e justamente pensadas nesse sentido, assim, de uma ruptura com o que é normativo, né, do que quando a gente pensa que é coisa de menina, enfim, essas coisas assim que estão na pesquisa. Espero ter respondido, acho que é devagada. Não, respondeu sim.
Muito Continuando legal um isso. pouquinho na pesquisa, só para um pouco de como foi o processo para pesquisa para o seu TCC, para o livro e para a animação, porque eu estava até comentando com a Hilary mais cedo, a gente achou o seu TCC na internet e Sim. eu estava dando uma olhadinha aqui e ele é muito grande, cara, ele é muito extenso. Eu fiz faculdade de Direito na Unicuritiba também. E o TCC, geralmente, de direito é no máximo 60 páginas, né? E o seu aqui tá com 166 páginas. Você pode falar um pouco pra gente do processo, tipo, da diferença que foi a pesquisa pro seu TCC e pra animação em si? Sim, quem quiser ler tá online. Faz um tempo que eu escrevi ele, foi em 2017. Quando eu pego ele de volta, eu fico, ai meu Deus, eu mudaria várias coisas. Mas então, sim, em relação ao número de páginas, eu me empolguei realmente. Eu escrevi sozinha isso em um ano, então imagina a loucura que foi, assim, escrevi isso e fiz o livro, que acabei nem mostrando, né? Esse é o livro, ele tem 40 páginas, né? E ele é todo ilustrado. Eu escrevi ele, ilustrei, junto com a O parte TCC. acadêmica. Meu Isso, Deus. foi muito trabalho. Mas ele está no final do TCC. Eu tenho uma TCC aqui, olha, eu olho para ele pensando, eu estava muito louca. Mas, enfim, mas só para justificar um pouco, tem um livro, no final tem um livro, né, com as 40 páginas, mas assim, ficou bem extenso, mas o processo em si, primeiramente, foi assim, como que eu vou fazer um livro infantil, que basicamente é um TCC mais assim, de design gráfico, como que eu vou passar essa minha ideia no curso de publicidade e comunicação, né? Então, eu tive esse primeiro medo, assim, do meu próprio projeto não ser aprovado, porque, enfim, acharem que estava muito fora, mas meu orientador, o Fábio Hansen, assim, ele me ajudou muito nessa parte. Então, a primeira coisa foi justificar por que esse livro cabia dentro da comunicação, dentro de publicidade. Então, a introdução vai muito nesse caminho, né? Por que é importante a gente falar sobre a infância no curso de comunicação. Então, pesquisei muito sobre isso, assim. Eu diria que mais da metade do TCC, assim, essa coisa de fundamentar o livro, né? Uma coisa muito importante foi o público-alvo, né? Por que eu quero falar com crianças, né? Então, eu tive que justificar muito bem o meu público-alvo. Então, a maior parte assim, do meu ano, né, quando eu fiz o TCC, foi abordar uma forma de justificar esse meu público e principalmente de entender, né? Se eu quero falar com essas pessoas, né, com essa faixa etária, o que elas estão pensando, né? O que elas querem ler? Então, tive que fazer uma pesquisa empírica, assim, foi um grupo focal. Eu fui na escola aqui de Curitiba. A gente fez atividade com 20 crianças, assim, fui lá, pedi para elas desenharem personagens masculinos e femininos, pedi para elas construírem, né, esses personagens, as coisas que elas queriam ver em um livro, né. Então, eu cheguei em casa, assim, com mais de 40 desenhos, assim, tive que escanear tudo e analisei todos, assim, mas no TCC tive que escolher alguns, assim. Então, as ideias e o processo foi todo atravessado e construído também com essa parte, assim, que foi fundamental, assim, porque não é fácil escrever para crianças, assim, sabe? A gente acha que sabe, mas eu tive
eu mudei muito a minha percepção, assim, e com certeza o projeto mudou muito com isso, assim. Então, depois dessa parte da pesquisa, só lá, mais para o final, metade para o final, eu pensei, tá, eu vou fazer um livro agora. Aí foi toda a parte de processo criativo, o que eu queria falar, enfim. Foi basicamente isso. E para o filme foi um outro processo também, completamente diferente, mas enfim. Mas seguiu mais ou menos essa lógica, assim, eu acho. Deu para entender, não sei. Deu pra entender, sim. Deu. Tem Mas, uma. posso fazer essa, Yuri? Pode, seja lindo. Tem uma pergunta no chat ali, da Malu Santini. No processo de escrita para uma história infantil, existe alguma maneira ou tática para prender a atenção das crianças? Porque às vezes é difícil que a criança comece ou continue uma leitura por ela mesma. Sim. Então, idade, né, para dar dicas, assim, mas o que eu li muito e aprendi, eu acho que a primeira coisa, se você vai escrever para crianças, que crianças que estamos falando, assim, tipo a primeira infância, é pré-escolar, né, porque vai ser um livro, uma literatura diferente, se for para crianças de 0 a 5 anos, né? Então, eu acho que o primeiro momento para alguém que queira se aventurar, assim, escrever para crianças, é definir bem qual que é o seu público-alvo, a idade mesmo, porque elas estão vivendo fases muito diferentes, né? Pensar também na nossa infância, né? Quando a gente começou a ir para a escola, é um outro mundo. Então, eu falaria isso, assim, né? Definir uma idade para que você quer falar, né? Para entender que tipo de problemas essas crianças vão estar falando e que tipo de assunto que elas vão se interessar. Então, é muito importante essa pesquisa, assim. Segundo, assim, eu acho que depois que você se interessou e se inteirou sobre, né, o que essas crianças estão passando, quais são os conflitos, né, daquela idade em específico que você quer tratar, eu diria, assim, algo que eu aprendi, que me falaram, assim, para não subestimar elas, assim, não achar que elas não vão conseguir entender, sabe? Essa coisa, às vezes a gente se vestimar assim e aí querer escrever muito de um jeito, mas quando a gente está lendo, a gente aprende palavras diferentes também, né? Então não subestimar, assim, sabe? Aquela coisa assim, muito, muito didática. Depende da sua proposta, né? Se for um livro de ficção, né, para crianças, enfim, de literatura mesmo, né, que não seja paradidático, eu falaria assim, para não ser muito didático ou não colocar assim, no final do dia, o adulto que salva, sabe? Essas coisas assim, o adulto que lá no meio que resolve o conflito. Eu acho que as crianças e a gente mesmo quer se enxergar nas coisas e quer sentir essa capacidade que a gente consegue fazer aquilo. Então, sempre colocar a criança como protagonismo, enfim, essas coisas, assim, eu diria. Mas ler muito sobre, eu acho que é o caminho, assim, escutar crianças também. Quando você estava fazendo o projeto e tudo mais, você teve alguma coisa assim que você foi escrever, que você pensou, não, melhor não fazer isso que ainda não está nessa idade, ou você teve alguma consulta, assim, não é consulta, tipo um acompanhamento, assim, com algum tipo de psicólogo, um pedagogo, algo do tipo, para ter certeza que estava tudo certinho, assim? Sim. Então, eu fiquei com medo
eu lembro de ter um medo, assim, de estar escrevendo um livro, de estar fazendo um filme, assim, que fosse muito, muito triste, assim, sabe? Ah, uma criança super triste. Fiquei com medo de... com medo não, fiquei pensativa de como tratar essa questão da tristeza, assim, sabe? Como que é o tom disso, sabe? Nem que seja muito dramático, mas nem que fique muito superficial, enfim. Eu acho que o que eu queria, assim, é como tratar isso de uh, uma forma não didática, mas que fosse leve, que tivesse essa coisa mágica, assim, né? Então, eu fiquei muito preocupada, assim, com como fazer isso, e eu estava muito preocupada de, será, eu estou escrevendo para crianças, estou fazendo um livro, mas será que elas vão gostar? Será que elas não vão achar chatos, assim? Será que eu estou fazendo para adultos? Assim, eu tinha muito esse medo, assim. Mas no processo eu tive ajuda de uma amiga, a Sabrina, ela é pedagoga, e ela foi comigo nessa escola, né, que a gente foi fazer essa pesquisa. Então, ela que conduziu a pesquisa, porque isso é muito importante, né? Você tem que ter toda uma dinâmica e um tato para lidar, né, numa sala de aula com várias crianças. Então, ela que conduziu a pesquisa, eu só fiquei atrás olhando as crianças, assim, e ela me deu várias dicas, assim, nesse sentido, do que seria mais adequado ou não. O meu orientador também me deu várias dicas, assim, olha, isso aqui eu acho que não está tão legal para você deixar no livro, isso daqui eu acho que poderia ser melhor trabalhado, enfim, mas medo dá, assim, sempre dá medo, mas é importante a gente ir atrás e ter coragem de colocar as coisas no mundo, né, mesmo que não fique perfeito, assim, mas acho que é isso. Eu queria Faz dizer que eu bastante adorei o seu sentido. copo do Jake, é muito incrível. Ah, Fazer uma outra perguntinha do chat ali, o Jorge perguntou assim: você teve a possibilidade de ver a Vivi em duas mídias diferentes. Acredito que cada uma tem suas qualidades únicas, mas saberia dizer qual foi mais gratificante para você como criadora? Olha, boa pergunta, Jorge. nossa, nossa, ótima pergunta, me pegou. Tô pensando aqui. Olha, vou dar aquela resposta que foge, assim. Eu diria que é muito diferente, assim, para comparar, sabe? Mas eu acho que no cinema me deu um contato com o público muito mais direto do que o livro, né? Até porque o livro não foi publicado, né? Ele está agora em vias de ser publicado. Eu acho que ano que vem a gente vai conseguir publicar ele. Mas eu acho que, se fosse então para escolher, eu acho que eu escolheria. Eu acho que me deu mais satisfação, de alguma forma, ver uma tela gigante e ter uma sala, um festival lotado de crianças e de pessoas que eu nunca vi na minha vida e de vários lugares diferentes, né? A gente passou, eu acho que agora mais de 50 festivais, assim, fiquei bem chocada, assim, e eu acho que ver as crianças interagindo com o filme, ou depois da sessão, assim, elas são super sinceras, né? Então, acaba o filme, várias crianças já vieram falar comigo, me abraçar, falar que amaram a Vivi e que se identificaram com ela. E, tipo, durante o filme, elas comentam mesmo, assim, elas gritam, elas dão risada, elas interagem com o que você criou, assim, eu acho isso é muito louco.
E eu acho que uma das coisas mais incríveis, assim, foi que algumas pessoas choraram com o filme e com a música no final. E eu acho que fazer alguém chorar, eu acho que foi uma das coisas mais incríveis, assim, que eu vivi. Tipo, adultos que choraram com a música no final e que vieram falar comigo depois. Eu acho que o filme mesmo possibilitou essa coisa como pessoa que criou aquilo, não sozinha, né? Porque, enfim, tem uma equipe muito grande que foi essencial para a gente fazer o filme. Mas eu diria que o filme, então. Então, como foi assim para você a parte mais técnica na hora de escrever um livro? Porque o Santini tá tentando escrever um livro, sabe? E aí. Ninguém fala nisso. Aí ele fala muito da experiência dele, a gente tem uma professora também que escreveu livros, então cada um tem uma experiência muito única na hora de escrever. Aí, tipo, como que foi essa experiência? Você sentou e já saiu tudo? Ou foi tudo um pouquinho? Nossa, queria que fosse, assim, sentar e sair. Então, isso de filme que a gente vê lá, o protagonista tem uma ideia, daí senta, daí aquela elipse de tempo, assim, dele escrevendo sem parar. Fico olhando aquilo, pensando, gente, eu não consigo ser assim. O meu processo foi bem. Eu fui fazendo aos poucos, assim. Eu acho que não é fácil escrever um livro, qualquer que seja o gênero, qualquer que seja o público, mas eu acho que isso influencia muito na dinâmica e no processo, né? Então, como meu livro era um livro infantil, então geralmente os livros infantis são menores e a questão da ilustração ela é central também, né? Porque a imagem no livro infantil ela está contando história tanto quanto o texto, né? Ela não está ali só para, né, para enfeitar a página. Então, quando eu fui escrever o livro, eu estava pensando também nas imagens, né? As imagens também foram de alguma forma escritas, né? Então, eu lembro que no processo, assim, eu fiz tudo no Google Drive, assim, abri um monte de pasta e de documentos lá e fui tentando me organizar, assim, primeiro, o que eu quero falar, qual a temática que eu quero abordar, com quem que eu quero falar, qual que é o público, qual que é a idade, então, muita pesquisa nisso, mas principalmente qual que é a temática que eu quero falar. E eu lembro de anotar as minhas ideias, assim. E, tipo, anotando tudo, sabe? Tudo que vinha na cabeça, seja ruim ou não, coloca lá. Eu acho que é muito importante você tirar tudo que vem, assim, mesmo que seja bobo ou não. E que aquilo, depois de um tempo que você está trabalhando, você consegue, tipo, cortar as coisas, sabe? Ah, isso aqui também nada a ver. Mas é importante ter essa visão geral, assim. Então, eu fui criando a narrativa dessa forma, assim. Eu sabia que eu queria falar sobre bullying, eu queria que fosse uma menina protagonista, então eu fui criando, né, em conjunto com a história, a personagem, o nome dela, da onde ela vinha, então é um processo bem complexo, assim, é realmente construir uma coisa, assim, e e, enfim, fui escrevendo e eu acho que é importante dar para os outros lerem depois, assim, eu acho que isso é muito, muito difícil, porque você fica muito vulnerável, mas como eu tinha o meu orientador, eu escrevi uma parte, falava, olha, eu quero falar isso aqui mais ou menos. Daí ele lia, daí ele já falava, ó, Isa, isso aqui acho que não tá tão legal, essa outra parte aqui
Ou se não, ele falou assim, eu acho que está precisando de um elemento masculino, assim. E daí eu coloquei o irmão da Vivi, assim. Ele falou, eu acho que é importante essa figura do menino na família. E daí eu criei o irmão dela. Então, são essas coisas que vão sendo construídas, assim. Mas desejo, desejo sorte, sim. e, se quiserem trocar ideia depois, eu estou sempre à disposição, assim, para trocar sobre essas coisas, porque eu acho muito legal criar coisas, enfim. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais uma dúvida do chat. Não, do chat não tem. Uma pergunta assim, sobre, como você falou, né? Você se formou em publicidade e comunicação. Qual que foi? Você tinha comentado que você teve que justificar na introdução por que seu livro estava dentro da área de comunicação, né? Qual que foi a principal não, desculpa. Qual que foi a maior dificuldade para você fazer isso? De você conseguir convencer a banca, principalmente, o seu orientador, Sim. de que o livro estava dentro da área de comunicação? Eu acho assim que a minha principal dificuldade com isso foi no começo, na hora de escrever o pré-projeto, né? Porque lá no campo de comunicação da Federal, não sei como que funciona as outras instituições, mas você escreve o seu pré-projeto lá e você anota na capa assim os orientadores que você quer que oriente o seu TCC, assim. E nessa etapa tem vários pré-projetos assim que não são aprovados ou que voltam para a pessoa, sabe? Você tem que ajustar isso aqui não, né? Isso aqui não está dentro do campo da comunicação, ou não está no escopo do orientador que você quer, essas coisas. Então, a minha maior dificuldade e o meu maior medo foi nesse começo, assim, porque como eu não tinha ainda o meu orientador, eu tinha comentado com ele já, mas enfim, eu fiquei com medo de acharem que não era esse TCC de comunicação, assim, porque geralmente no meu curso, lá, publicidade, as pessoas faziam um TCC de produto, mas mais voltado assim, para campanha de alguma coisa, né? Voltado para o marketing, para alguma empresa, não tanto para um produto literário, né? Então, mas eu sinto que hoje em dia, conversando, assim, os meus professores antigos e vendo, assim, eu acho que as coisas estão se abrindo mais, assim, essa coisa de que quem está fazendo comunicação, né, quem está, de alguma forma, é uma forma de poder ali, né, e se a gente está falando para várias pessoas, né, eu acho que no meu TCC eu justifiquei muito essa coisa, assim, que as crianças, elas aprendem não só com a família, né, mas a TV, a mídia, os livros, também são essas agentes, assim, que socializam também. Então, eu fui mais nesse caminho, assim, sabe, que a gente, como comunicador, também está formando, sabe? Eu acho que eu tentei justificar mais esse caminho, assim, e deu certo. Depois que foi aprovado, daí foi mais tranquilo, assim, né? Nessa primeira parte, mas eu tava com medo, assim, mas deu certo. Você acabou criando. Você criou um universo, né? A Bia tem todo um universo, ela tem todo um jeito de viver e tudo mais.
E você acabou criando regras para dentro do quarto, né? Que ele só aparece na primeira noite de lua cheia, tem toda aquela. Quando que acaba, quando que começa. Sim. E, tipo, como que foi, assim, para você pensar que precisava ter regras, que não podia ser totalmente solto? E como que você criou essas regras, assim? Eu acho que nesse sentido foi porque eu sempre gostei assim dessa temática de viagem no tempo, assim. Eu sempre fui uma pessoa desde criança, eu e meu irmão, assim, eu tenho um irmão mais velho e ele simplesmente desde sempre ama essa temática. Então a gente já assistiu todos filmes assim que falam sobre isso, De Volta para o Futuro, nossa, a gente assistiu 1000 vezes todos eles e tipo e eu sempre amei isso, assim, de tipo, se eu mais te encontrar ele mais novo ou mais velho, vai acontecer uma coisa. Então eu sempre tinha essas regras assim que criavam essa tensão e essa aventura mesmo. E eu sempre amei muito isso, essa coisa da viagem no tempo, assim. E se você conhecer você no passado, você no presente, você, sei lá, de alguma forma pode criar um caos na linha do tempo. Então, isso sempre me interessou muito desde criança. E eu pensei, eu vou escrever um livro, então eu quero colocar a viagem no tempo e quero que tenha regras, assim, coisas de tipo, o quarto aparece por um tempo, então tipo, você tem que ficar ligada porque você pode ficar presa ali, ou essa coisa da viagem no tempo acabar quando você conhece alguém na vida real. Ou tenho pensado agora para a série também assim sobre que adultos, mulheres adultas que viajavam criança, daí quando se tornam adultas param de viajar e elas ficam instigadas e isso ser uma narrativa para investigar, sabe? Por que isso acontece, né? Isso é uma metáfora também, né? Porque quando a gente se torna adulto, a gente para de ter essa coisa que as crianças têm, né? Essa imaginação, assim, Padrinhos Mágicos tem isso, né? Ele fica com muito medo de perder os Padrinhos Mágicos, né? Quando ele crescer. Então, isso foi sempre algo que ficou, assim, circulando na minha cabeça e eu queria trazer, assim, tanto, né, no filme em si, no livro em si, mas também como essa metáfora, assim, sabe? Porque que a gente, quando fica adulto, perde alguma coisa, né? Não, não precisa necessariamente. Entendi. Sobre a série, desculpa, você pretende trazer outras personalidades, outras mulheres importantes para a história atual, principalmente, como a Greta, por exemplo? Porque no curta vocês falaram, né, da Nina Simone, da Marta, vocês pretendem trazer outras mulheres fortes e empoderadas para a série? Sim, sim. Isso está sendo construído ainda, mas como são 13 episódios, a ideia é que cada episódio ela viaje para o quarto de uma menina que é inspirada em uma mulher, enfim, histórica, que tenha sido importante, né, para a cultura. Então, serão 13 mulheres, né? A gente tem algumas já certas, como o primeiro episódio vai ser a Frida Kahlo, que, enfim, a história dela é muito forte e me toca muito, assim. E para a seleção, assim, das mulheres, para a série, a gente tem escolhido mais, assim, mulheres mais históricas, mais antigas, porque como a gente vai fazer um personagem inspirado
tem toda essa questão do direito autoral, de imagem da pessoa. Então, por exemplo, mulheres que estão vivas, né, que são mais contemporâneas, tem toda essa questão, né, de você criar um personagem para uma produção seriada, por exemplo, tem toda essa questão assim burocrática que eu nem entendo muito bem, mas já me falaram assim, ó, não é só criar, né? Teria que pagar direitos assim da imagem, de ser inspirado. Então, uma saída que a gente viu assim é de escolher mulheres que também foram muito importantes, mas que as suas obras já estão em patrimônio público, né? Então a gente tem a Chiquinha Gonzaga, que também vai ser um dos episódios, toda a produção dela musical está em patrimônio público, tanto é que a gente usou na trilha do filme, a gente fez a nossa versão das músicas dela, que também foi uma mulher que sofreu muito, que teve que, né, que sair de casa e lutar para ter esse espaço, assim. Então, vão ter, sim, essas mulheres, mas, como eu disse, mais históricas, assim. Acho que Gonzaga, também estão pensando na, Agatha Christie também, né, escritora, e a própria Virginia Woolf, e, enfim, a Dandara também, então estamos construindo ainda. Então a gente fica muito ansioso para ver como vai ficar. Fica ansioso para o livro ser publicado, para a gente poder comprar, ter ele. Então a gente está chegando aqui. A gente está chegando aqui no final, já deu o nosso horário, infelizmente. Então a gente só tem a agradecer sua participação, deixar a gente passar o filme. Agradece você estar aberta a responder essas perguntas. E agradece todo mundo que assistiu, que mandou sua pergunta, que participou aqui com a gente. E pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Unicult, acompanhar as outras programações, ficar por dentro de tudo que está rolando. E acho que é isso. Obrigada. Obrigada, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Eu adorei, me senti super à vontade aqui, eu ficaria falando. Obrigada pelo convite, pelo acolhimento, me senti super, super acolhida, fiquei bem feliz. Obrigada mesmo. Até a próxima. A gente que agradece. Então é isso. Tchau.